Bem-vindos! Hoje a gente vai fundo aqui na derrota recente do Internacional pro Corinthians, né? A segunda já este ano. Pois é, uma derrota que deu o que falar. E para essa nossa conversa, a gente tá usando uns comentários bem detalhados e o ponto-chave aqui, áudios do VAR que saíram num canal do YouTube, o canal do Vaguinha. Esses áudios são cruciais para entender a polêmica toda, né? Exatamente. A ideia é destrinchar o que levou a esse resultado. Vamos focar bastante na arbitragem, claro, com esses áudios, mas sem deixar de lado a parte tática, o desempenho do Inter com o Roger. O pacote completo, digamos assim. Isso. Ok, vamos lá. Vamos desembalar isso aí. Bom, a arbitragem tá no olho do furacão, certo? A análise que a gente viu é bem forte. Chega a dizer que o VAR enxerga aquilo que eles querem. Uma afirmação pesada, né? Muito. E o primeiro lance que gerou essa discussão toda foi aquele do Wesley, do Inter, com o Yuri Alberto lá na área. Ah, sim, esse lance. O que chama atenção é justamente o contraste, né? O áudio oficial do VAR diz uma coisa. Que não foi pênalti. Isso, que não foi pênalti porque o contato teria vindo de baixo do jogador do Inter. Mas aí, a leitura do comentarista que a gente analisou é completamente diferente. O oposto, né? Totalmente oposto. Aponta falta clara por cima, o Yuri Alberto segurando, desequilibrando o Wesley. Essa é a diferença de interpretação que alimenta toda a frustração, a suspeita de que a análise lá do VAR foi meio seletiva. Uma diferença gritante mesmo. E essa sensação de critério estranho, segundo o material, não foi só nesse lance, né? Não. Vamos pro segundo ponto polêmico. O pênalti que foi marcado mais pro Corinthians. Aí a coisa esquenta mais ainda. Ah, esse áudio também é muito revelador. Primeiro mostra uma dúvida inicial, sabe? Aí vem a recomendação do VAR para revisar. Pra ir olhar no monitor. Exato. E a decisão final acaba sendo por ação temerária do jogador do Inter, o número 11. Aquela ideia de entrada imprudente. Mesmo sem querer, chuta o ar, acerta o adversário. Pênalti. E aí que entra a crítica mais forte do comentarista, né? Precisamente. Ele conecta isso com uma crítica maior de falta de critério mesmo, usando aquela frase: bala perdida pegou no Inter. Forte essa imagem. Muito. E para reforçar, ele até cita outros lances parecidos, um do David Luiz, outro do Richard Rios, que não teriam dado pênalti pro Inter em outras ocasiões. O argumento ali é que não foi só um erro, mas talvez um padrão desfavorável, sabe? Questionando até a estrutura toda por trás. Entendi. Então tá claro que a arbitragem pesou muito na análise que a gente tá vendo. Mas saindo um pouco disso, como é que o Inter jogou? O material também olha para as escolhas do Roger, começando pelo sistema, o 3-5-2. Foi criticado? Olha, nesse ponto, a análise que a gente viu é mais equilibrada. Na verdade, até defende um pouco o 3-5-2. Dá exemplos. Ah, é? Tipo o quê? Tipo, o gol do Aguirre, ele aparece na pequena área quase como um ala mesmo, visto como algo bom do sistema. E também elogiam a movimentação do Fernando, sabe? Saindo da defesa para começar a jogada do gol do Thiago Maia. Mostra uma certa flexibilidade. Interessante. Mas, ao mesmo tempo, o material aponta problemas, né? Erros individuais bem feios, como a falha do Vitão no primeiro gol do Corinthians, e um padrão que tá ficando chato pro Inter. Levar gol primeiro. Aconteceu contra o Grêmio, Juventude, Nacional e agora de novo. Isso é recorrente. Aí fica a dúvida, né? É a orientação tática ou é a postura do time na hora que entra em campo? E talvez essa questão da postura se ligue a outras coisas que um comentarista levantou, tipo a expulsão, que ele achou injusta. E as substituições. Tinha a sensação de que o Roger podia ter mexido diferente. Talvez com o Thiago Maia, Bruno Henrique. Sim, essa crítica às substituições aparece também. E, claro, a análise reconhece que é complicado avaliar a defesa depois de ficar com um a menos, né? Ainda mais contra um ataque com Yuri Alberto e Memphis Depay. Jogadores de qualidade. Com certeza. Mas um ponto que o material bate muito na tecla é a questão do centroavante. Falta gol dali. Falta muito. O famoso camisa 9. Exato. Falam da situação do Ender Valencia e tem muita esperança no Borré quando voltar para ser esse finalizador. O ponto é direto. Time de ponta não vive sem gol do centroavante. Não tem jeito. Faz todo sentido. Então, para resumir o que a gente viu nessa análise, é um cenário bem complexo, né? De um lado, o VAR super questionado, alimentando o debate sobre critério, talvez até parcialidade. Muita polêmica aí. E do outro lado, problemas do próprio Inter. Erros individuais, essa dificuldade de começar bem os jogos e a falta de gol do homem de referência lá na frente. Exatamente. E conectando tudo isso, o material deixa uma reflexão final que eu achei bem interessante. Manda aí. É que, diante dessas alegações de um sistema que talvez não seja imparcial, e com a pressão que times como o Inter sofrem, será que só olhar para a tática e para o desempenho dentro de campo explica tudo? Boa pergunta.